pessoal, sejam bem-vindos ao canal Histórias, Lendas e Viagens. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de medição dos antigos egípcios. Eles utilizavam o cúbito, que nada mais era que uma medida do antebraço do faraó. Por isso chamava-se cúbito real. Interessante, né? Utilizavam essa ferramenta para medições de terras, Pois os antigos egípcios trabalhavam na agricultura em volta do rio Nilo e era preciso medir essas terras para pagar os impostos ao faraó. Também vamos ver como funcionava o sistema de numeração deles, feito pelos escribas. É interessante que eles não utilizavam o zero, eles não sabiam representar o zero, e isso foi descoberto mais tarde, ok? Então vamos lá, acompanhe as aulas aí. Um grande abraço a todos. Como estamos na era das pirâmides, construções que envolveram técnicas de engenharia e mão de obra especializada, precisamos saber como surgiu o sistema de medição e também conhecer o sistema numérico dos egípcios. Os antigos egípcios usavam uma medida de comprimento chamada cúbito ou côvado, que era a distância medida entre o cotovelo até a ponta do dedo médio. Mas como cada indivíduo tinha tamanho diferente, o cúbito ou côvado variava de uma pessoa para outra, e isso acabou trazendo confusão nos resultados das medidas. Os egípcios então resolveram fixar um tamanho padrão, ou seja, no lugar do próprio corpo, eles passaram a usar barras de pedra com um comprimento único, surgindo assim um modelo de cúbito padrão, ou seja, o cúbito real, também chamado de cúbito do faraó, medindo um pouco mais de meio metro nas medidas atuais que conhecemos. A medida padronizada do cúbito do faraó foi passada para uma barra de granito e depois para uma barra de madeira, que era mais leve e mais durável, o que facilitaria o trabalho de medição. Como a civilização egípcia desenvolveu-se nas margens do rio Nilo, habitadas e cultivadas por agricultores que pagavam impostos ao faraó, essas terras precisavam de alguma forma serem medidas, pois o imposto era cobrado de acordo com a extensão de terra cultivada por eles. Como não era possível medir grandes extensões utilizando pequenos bastões de cúbito padrão, os fiscais do faraó naquela época começaram a utilizar cordas. Essas cordas tinham vários nós igualmente espaçados, com medidas feitas anteriormente utilizando-se o cúbito padrão. Existia cordas com intervalos menores e maiores, correspondendo, por exemplo, a 5, 10, 15, 20 ou até chegar a 100 cúbitos. Esticando e emendando essas cordas, era então possível medir grandes distâncias. Foram cordas como essas que auxiliaram os construtores daquela época a medirem em seus canteiros de obras projetos como as grandes pirâmides. Mas como será que os antigos egípcios anotavam essas medições? Naquela época, o Egito sendo governado pelos faraós, que utilizavam um sistema teocrático, onde se controlava vários segmentos como política, religião, agricultura, comércio, impostos, construção, etc., com certeza eles tinham muito com que se preocupar. No palácio do faraó, ou mesmo nos templos, era preciso saber a quantidade de pessoas, soldados e sacerdotes que habitavam, para também saber a quantidade de comida disponível para elas.
Era preciso ter um registro disso, ou seja, algum tipo de anotação para que pudessem ser controlados. Quem fazia isso eram os escribas, assunto que vamos explanar nas futuras aulas. Eles eram os escritores e contadores daquela época. Dominavam a arte da escrita utilizando os hieróglifos, símbolos que ainda vamos estudá-los. Os escribas contavam, marcavam e desenhavam. Faziam textos oficiais, cartas e até mesmo histórias. Registravam suas anotações em papiros, cerâmicas, pedras e nas paredes dos templos. Era um sistema com símbolos próprios da cultura egípcia. Assim também aconteceu com os números egípcios. Foram criados 7 ideogramas para representar determinadas quantidades. Um ideograma é um símbolo que representa um objeto ou uma ideia. São eles: o bastão ou traço vertical, que tem valor de 1 unidade. A ferradura, calcanhar ou asa, que tem valor de 10 unidades. A corda ou rolo de pergaminho, que tem valor de 100 unidades. A flor de lótus, que tem valor de 1000 unidades. O dedo indicador dobrado, que tem valor de 10.000 unidades. O sapo ou o girino, que tem valor de 100.000 unidades. E o egípcio ajoelhado fazendo reverência, que tem valor de 1 milhão de unidades. O sistema numérico egípcio é um sistema decimal, porém, o zero ainda não existia e cada ideograma, ou seja, cada símbolo, poderia ser repetido até 9 vezes, conforme a seguir. De acordo com a numeração egípcia, um traço vertical representa 1 unidade. Então, 9 traços verticais representam 9 unidades. Para representar 10 unidades, não se usa 10 traços verticais, pois o máximo que se pode repetir de um símbolo são 9 vezes. Então utiliza-se o símbolo da ferradura ou do calcanhar. Um calcanhar ou uma ferradura representa 10 unidades. Então, 9 calcanhares ou 9 ferraduras representam 90 unidades, o número 90. Mas para mim representar 100 unidades, eu não vou adicionar mais uma ferradura às 9 existentes. Eu vou utilizar o símbolo da corda ou do rolo do pergaminho. Ele representa 100. Observem esse outro exemplo. Vejam que para representar os números, não importa a posição dos símbolos, pois tudo fica dentro do mesmo contexto. O número 14, por exemplo, poderia ser representado por uma ferradura e 4 traços. Ou então, 4 traços e uma ferradura. Ou uma ferradura em cima, 4 traços embaixo. Ou ainda 4 traços à esquerda e uma ferradura à direita. O número 144 poderia ser representado por um rolo de pergaminho, 4 ferraduras e 4 traços. O número 132 poderia ser representado pelo rolo de pergaminho, 3 ferraduras e 2 traços. O número 320 poderia ser representado com 3 rolos de pergaminho e 2 ferraduras. E o número 29, 2 ferraduras em cima e 9 traços embaixo. Interessante, né? Então vamos observar agora com calma essa tabela e vamos fazer associação com a tabela acima. É assim que a gente aprende. E façam aí vários exemplos em seus cadernos para vocês praticarem, ok? Neste outro exemplo, a gente vê como são representados os números maiores,
No primeiro quadro, veja como está representado o número 1626. Na representação, está contida o símbolo de uma flor de lótus, que equivale a 1000, 6 rolos de corda, que equivale a 600, 2 ferraduras, que equivale a 20, e 6 traços verticais, que equivale a 6, totalizando 1626. No segundo quadro, a gente vê um dedo dobrado, que equivale a 10.000, 2 flores de lótus, que equivale a 2.000, 2 rolos de corda, que equivale a 200, 3 ferraduras, que equivale a 30, e 2 traços, que equivale a 2, representando o número 12.232. No terceiro quadro, a gente vê 4 sapos, e 4 sapos equivale a 100.000 cada, então são 400.000. Com mais 2 dedos dobrados, 420.000. Com mais 3 flores de lótus, 423.000. Com mais 2 rolos de corda, 423.213. Na parte inferior, o quarto exemplo, a gente vê 4 flores de lótus, que equivale a 4.000. Mais 2 rolos de corda, que equivale a 200, e mais um traço, que equivale a 1, totalizando 4.201 unidades. Embora eles não usavam o número 0, não existia o 0, eles tinham noção que era 4.000 mais 200 e mais uma unidade. E para finalizar, a gente vê aí o número 3 milhões representado por 3 egípcios com os braços para cima. Muito interessante, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje, a gente está finalizando aqui, né, como funciona o sistema de numeração do Antigo Egito. Ok? Até a próxima!